Hoje no nosso programa vamos receber Cristina Rodrigues, vamos falar tudo sobre RH, gente. Foi demitido aos 40 anos, o que fazer? Ela é especialista em RH e vai dar várias dicas, você não pode sair daí. E claro que tem o nosso momento de culinária saudável. O que você preparou por aí, hein, Fá? Não vou contar não, pessoal, Surpresa? tem que ficar aí. Ainda vamos ter o Parece Que Foi Ontem, 15 anos de Senhor dos Anéis e Harry Potter. Sabe? Gente, não pode perder, hoje tá Começa, assim, ó. ó, agora, segura aí. Agora um bate-papo super descontraído com Cristina Rodrigues, especialista em RH. Como se recolocar no mercado de trabalho após os 40 anos? Qual é a dificuldade? O que você vai encontrar nesse caminho? Seja muito bem-vinda, Cristina. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bem-vinda, vamos falar Obrigada. um pouquinho desse medo que o pessoal tem, né? Quando é mandado embora, quando sai do mercado de trabalho depois de muitos anos de empresa, ou não, às vezes pouco, pipoca de uma empresa para outra, né, que a gente fala. Vamos ver como é que você indica para o pessoal se recolocar, se preparar para voltar. Fica à vontade. Então, em primeiro lugar, eu acho que a maturidade é um ganho muito grande, né? Essa questão dos 40 anos. Muitas empresas estão fazendo um caminho contrário também. Têm procurado profissionais mais velhos para o mercado de trabalho, que tem a ver com comprometimento, né? A pessoa mais velha é mais comprometida. Mas é claro que, na situação que nós vivemos, a pessoa já tem 40 anos, dá aquele friozinho na barriga, e agora? Ainda mais se ele já está há muito tempo dentro de uma empresa e, porventura, não se preparou. Aí está a grande sacada, o preparo. Então, se você chegar com os 40 anos, mas com uma boa bagagem, que a gente chama assim, com alguns cursos, com uma faculdade, aí é muito mais fácil, claro. Agora, pessoas que realmente se encontraram com 40 anos, foram dispensados do seu trabalho, que ficou 14 anos no mesmo local, não se especializou, como ela se coloca hoje no mercado com tantas exigências? Puxa, é um pouco mais complexo, mas é possível. A pessoa não fez uma pós-graduação, por exemplo, na área, não se especializou, então ela vai precisar, e foi demitida, é isso? Isso disse? mesmo. Foi isso. demitida. Primeiro, ela vai precisar rever alguns conceitos. Vai pegar essa grana, né? E sempre a sugestão que eu dou é que a pessoa precisa parar um pouquinho, pensar e não se apavorar. Porque, normalmente, quando você está prestes a ser demitida ou você foi demitida de última hora, bate aquele desespero, né? Vem aquele desespero. E agora? Eu não me preparei. Porque uma carreira, ela é feita de autogestão. Nós gerenciamos a nossa carreira, não é a empresa, né? E muitas vezes, como você disse, o colaborador, ele fala, poxa, mas a empresa, foi culpa da empresa. Nesses 14 anos eu não recebi, eu ouço muito isso, né? Nesses 14 anos eu não fui valorizada, não fiz uma pós, não veio nenhuma empresa aqui interna nem fazer um curso um técnico, nem um curso técnico. Isso não existe. Né? A culpa é de cada um. A culpa é de cada um. Então, essa autogestão, primeiro, você tem que gerenciar a sua carreira. A carreira não é da empresa, a carreira é sua. Né? Então, saiu da empresa, recebeu aquela quantia, primeiro, vamos fazer um planejamento. Provavelmente essa pessoa vai precisar de um coach, porque esse coach vai rever algumas coisas. Só para cortar e o que faz esse coach, para quem está em casa poder entender também qual é o papel dele, justamente para qualquer pessoa que queira procurar hoje um setor no mercado bom, qualificado, vamos dizer assim. O que entra o coach? O que é o cenário dele? Esse coach, provavelmente, ele vai procurar um coach de carreira. Ele tem instrumentos a curto prazo, normalmente são 10, 15, 20 sessões, né? Normalmente até 5 sessões, porque ele precisa a curto prazo, né? Porque normalmente com essas ferramentas ele vai perceber o que ele precisa fazer. É uma pós-graduação, é um curso de uma segunda língua, o que eu preciso fazer? Ou até rever a sua profissão, a sua função. Aí você fala, opa, está desempregado com 40, trabalhou há 14, é formada há 25, como assim rever?
Essa idade é uma idade onde a gente pensa bastante, a gente revê os nossos conceitos. E por que não? De repente, no meio desse coaching, ela vai descobrir que não era marketing, que era outra coisa. Então, isso que eu ia falar. Às vezes um profissional desse pode abrir os olhos, Isso. né, de quem está em casa, de quem está passando por essa situação, e falar, o que mais você gosta? Então ele vai fazer esse cenário. Ele vai, tipo, vai ele investigar propor, a pessoa. porque às vezes falta para esse profissional só um curso de inglês. Ou então falta só um curso, uma especialização, uma atualização, uma reciclagem de profissão. De algum curso que também tenha Ou então feito. outra coisa, às vezes você vê o perfil da pessoa, você tem perfil empreendedor, por que não usar essa verba que você juntou esse ano todo Exatamente. para investir em alguma coisa? Fundo de garantia, alguma bonificação da empresa que a pessoa saia, para poder investir em negócio próprio, né, às vezes. Sim. E são muitas questões discutidas nesse coaching. Por que os 14 anos dessa empresa, você teve uma carreira ou você ficou estagnado? Por mais que não tenha feito uma pós, de repente a pessoa teve uma evolução nessa carreira. Ela ficou 14 anos, mas ela começou como assistente e ela saiu como gestora. Então, né? eu acho que a maior faculdade da vida é a experiência A mesmo, experiência, né? é claro que conta toda essa parte, porque precisa da prática e da teoria. Uma é casada exatamente com a outra. E não, é infindável essa questão de se especializar. Não acaba nunca. Mas esse coach vai cair como uma luva, porque a pessoa vai se confirmar ou se redescobrir, né? Porque ele vai dizer, ele vai avaliar currículo. A pessoa, às vezes, 14 anos não tem um currículo. E o que é falando em currículo, o que é um bom currículo? Hoje em dia, existem algumas metodologias de currículo, mas normalmente um currículo tem que ser muito prático, E objetivo, né? Objetivo. Você vai ficar enfeitando 5, 6 folhas, nada disso. 2 folhas no máximo. Detalhar vai ser na entrevista. Eu acho que detalhar vai ser falar mais na entrevista. A entrevista, inclusive, aproveitando o que você está dizendo, a entrevista tem que ser uma... Às vezes as pessoas me falam, Cris, como eu me comporto numa entrevista? A entrevista tem que ser uma coisa muito natural. Brilho nos olhos. Isso é... A pessoa Mostrar percebe que você quer, né? que você quer e que você gosta. Agora, você saiu, estava há 14 anos, não sabe muito bem o que quer, e você chega lá na entrevista, não saiu uns dias para descansar, não desligou um pouquinho, aí você chega lá apavorada. Então, tem que ir com calma. Não, mas o dinheiro, as contas não esperam, mas você vai precisar... Fazer uma reflexão primeiro. Pisar no freio. Então, a entrevista tem que ter brilho nos olhos, o currículo tem que ser muito prático, 2 folhas no máximo. Tem foto, sem foto? As pessoas às vezes Normalmente, ficam naquela... Será que eu coloco foto? Será que eu não difícil coloco? com foto. Sem foto. É muito difícil, porque normalmente ou você vai ter uma entrevista, a pessoa vai marcar, ou ela vai olhar no seu LinkedIn, que hoje as pessoas vão muito no LinkedIn, Facebook. Profissional, Vamos né? falar em redes sociais. Muitos RHs olham as redes sociais. E pegando esse gancho já, a gente até pode falar, a gente comenta algumas vezes, né, Fá? Justamente das pessoas que colocam no Facebook sua vida exposta lá. E acabam colocando fotos que às vezes não é tão agradáveis, né? Tá lá no jogo de futebol, Bebendo, falando torcendo. besteira, ou Legal, alguma coisa, algum legal. comentário. Não é legal ter, né? No Então, Face. as pessoas- Ou direcionar o álbum, né? De deixar ele privado. Depende do que você quer apresentar para a empresa. Se você quer que a empresa Exatamente. te conheça exatamente como você é, né? Porque às vezes você tem empresas que você vai trabalhar 12 horas lá dentro. Qual é a sua opinião sobre isso, Cris? Então, isso é pano para manga, né? Mas as pessoas falam, o Facebook é meu, ele é pessoal, eu faço com ele o que eu quiser, já ouvi muito isso. Mas ele é público, igual um artista. Então, as redes sociais hoje se tornaram públicas. Todo mundo que entrar lá, pode ver qualquer coisa. E o pessoal pesquisa. Muitas empresas têm abertura para entrar. 80% dos RHs que eu conheço pesquisa. Olha, gente, isso é importante. Que dica aqui. Gente, redes sociais, vamos tomar cuidado. Hoje em dia, a tecnologia está bacana e ela está ao seu favor. Então, você pode colocar esse seu álbum de fotos, assim... Como é que eu poderia usar um termo aí? Extravagante, será? Privado, pelo amor de Deus, tá? Porque os RHs, estão de olho. Mas estão de algumas olho. empresas têm até acesso a essas contas. Tem. Qual, você diz? As contas privadas. Você tá de brincadeira? Não, tem algumas empresas têm acesso a essas contas até porque o Facebook é obrigado a liberar até para uma investigação, para qualquer outra coisa. Então, algumas empresas têm acesso. Ai, Jesus, então já não sei mais que conselho. Não, é você ter o cuidado certo do que você vai postar, do que você quer que a pessoa conheça de você. Você quer que eu conheça, me conheça como torcedora fanática de um time. Então, coloque tudo lá. bem. Principalmente se você já procurando emprego na área esportiva. Exatamente. Então, às vezes, vale.
Agora, você não quer mostrar tudo, todo mundo tem a parte particular. Ah, vou pra praia. Adoro tomar uma caipirinha pra mim. É tudo que você precisa mostrar, né, minha gente? É isso aí. Porque muitas vezes o pessoal pergunta, mas onde eu errei? Eu tenho currículo, eu tenho aparência, eu tenho entrevista, só que você concorreu com 3. E eu tô lá com 3, não sei qual eu escolho. Na eliminação, tudo pesa. Se eu vou para a tua rede social, como você disse, de repente a pessoa está de uma forma extremamente extravagante, no meio de um monte de galera, não tem como não pesar. Aí eu vou falar, não, mas isso é o pessoal do... Né? Aí tem aquela questão da primeira... Porque a pessoa ela não consegue separar isso também, difícil, né? Ela é uma única pessoa, ela vai ser o que ela é lá e ela pode ser isso dentro da empresa. Isso pode gerar vários problemas, né? Lembrando que vale constar aqui também a questão do segmento. Isso muda muito de acordo com o segmento. Se você usa piercing, se você usa tatuagem, para alguns segmentos, isso é necessário. Ótimo, né? Se você... É claro que você vai aparecer lá de uma forma extravagante, mas uma cerveja, um drink, que nem você falou, não precisa... Tá tomando um drink, não tem problema, mas a forma que se coloca na hora da exposição. E pesa, por mais que seja uma coisa privada, pesa sim. Não Cris, tem como não dizer pesar, que né? pese. Sabe o que seria bacana? A gente entrar num bate-papo aqui com a Cris também sobre os jovens, porque a gente está falando de pessoas Nós vamos com entrar, 40 anos, só que a gente não vai conseguir fazer esse bate-papo agora. Então, Vou finalizar com uma pergunta mais ou menos entrando com a palavra jovens. Voltando ao nosso tema principal, que é o retorno após os 40 anos para o mercado. Essa competição que acontece com quem tem mais de 40 anos e quem está jovem entrando e disputando essa mesma vaga, a gente sabe que o peso salarial é muito grande, além da experiência. Porém, eu acho que é uma balança que fica assim, currículo, experiência profissional, né, vida. Idade. O outro mais recente, mais fresco na cabeça, mais atual. menos salário, Menos, às vezes. um salário menor. Menor. E mais conteúdo atualizado. Como é que você consegue trabalhar isso na cabeça de uma pessoa que, puxa, como é que eu vou concorrer com uma pessoa de 25 anos que acabou de voltar de um MBA no Canadá? Tudo está envolvido em preparação para ambos os lados. Preparação, autoconhecimento, autoestima. O fato de você ter muita experiência não quer dizer que você já foi contratado. E o contrário também é verdadeiro. Então, são muitas variáveis que vai estar pesando aí nesse processo. Né? O brilho no olho que eu te falei. Né? Tudo conta, né? Então, a gente vai pegar justamente esse tema de falar de jovens, o mercado de trabalho para os jovens, mas num outro dia, num outro bate-papo. O nosso Elas Comando vai continuar aqui, ó. Cheguei até a engasgar aqui. É porque tá chegando a parte da culinária. Eu já tô aqui, ó. A Vivi começa já a salivar pensando nos nossos pratos. O que você aprontou hoje, hein? Não sei, segredo, hein? Segredo, tem que ficar aí. O pessoal tem que continuar aí para poder ver o que a gente vai fazer. Mas o nosso bate-papo aqui continua, então segura que tem muito mais Elas Comandam e a gente convida a Cris para voltar e falar sobre esse tema, jovens no mercado de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada. Agora vamos relembrar, parece que foi ontem, 15 anos, Harry Potter e Senhor dos Anéis. Parece que foi ontem que 2 marcos do cinema mundial faziam suas estreias. E, coincidentemente, foram lançados no final de 2001. A começar pela primeira parte da trilogia de O Senhor dos Anéis. Em A Sociedade do Anel, o hobbit Frodo iniciava um caminho árduo pela frente, onde encontraria perigo, medo e personagens bizarros para tentar destruir um anel mágico e maligno. No mesmo ano, Harry Potter e a Pedra Filosofal marcava o início da série de 8 filmes baseados nos livros homônimos da autora britânica J.K. Rowling. Nesse primeiro filme, o jovem Harry Potter descobre que é bruxo. Parece que foi ontem que ele e seus amigos encontraram um mundo mágico, repleto de aventuras, e descobrem juntos a Pedra Filosofal, que produz o Elixir da Vida. E na semana que vem tem mais Parece que Foi Ontem. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Segura aí, tem muito mais? Elas comandam para você. Segura!